irmão, olá, minha irmã, e a você que nos ouve na manhã deste domingo. Muito bom dia! Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de todos vocês e bem como sobre toda a família também. Deus nos dá o privilégio de estarmos reunidos nesse momento em escola bíblica dominical, mesmo à distância. Contudo, isso não vai nos impedir de estudarmos a palavra do Senhor. Espero que você seja edificado no nome de Cristo Jesus. Antes de mais nada, vamos orar? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor. Deus bendito, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos, mesmo à distância, mas certos que o Senhor providencia esse meio para que nós venhamos a estudar a Tua Palavra, que sejamos edificados na manhã deste domingo, dia esse que é chamado pelo Seu nome, Dia do Senhor, dia pelo qual o Senhor reservou para o nosso descanso, a fim de que nós, como família cristã, possamos nos voltar ao Senhor em adoração. Essa oração que nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos trabalhar a respeito do culto religioso, ou seja, o culto cristão e o domingo. O nosso texto base se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. O texto aparecerá para você na descrição em tela. Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. Quarto mandamento da lei moral do Senhor. Diz assim o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Palavras do nosso Senhor, o Senhor da aliança, a Moisés, para que ele transmitisse aos israelitas que estavam prestes a entrar na terra prometida. É interessante e digno de nota a expressão lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que isso significa? Será que eu devo chegar para o sábado e dizer louvado seja o sábado? Ou perfeito seja o sábado, nos céus e na terra? É isso que o texto está dizendo? Não. Primeiro, devemos ter em mente que quando o Senhor nos faz esse lembrete através desta ordem, lembra-te do dia de sábado, em outras palavras, está dizendo, lembra-te do dia de descanso. Sábado significa descanso, é o Shabat.
que nós chamamos. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. O que significa santificar? É o mesmo que separar. Então poderemos traduzir da seguinte forma: lembra-te do dia de descanso e separe esse dia. Separe esse dia para quem? Separe esse dia ao Senhor. É isso que os israelitas estavam sendo lembrados. E nós também, consequentemente, somos lembrados. Então, sábado significa descanso. Santificar é separar esse dia de forma específica para adorar ao Deus pactual, ao Senhor pactual. Sabe por quê? Porque temos a explicação aqui. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, que é o sábado. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Senhor abençoou o dia de descanso e o separou para isso. Seguindo, a respeito do culto religioso, nós introduzimos com essa chamada, com o texto base, para nos voltar a nossa mente com relação ao culto. O culto a Deus não restringe a determinado local. Não restringe a determinado local. Nós temos isso em João capítulo 4, versos 20 e 21, quando a mulher samaritana dialoga com Jesus à beira do poço. Nossos pais adoravam neste monte, e tu dizes, os judeus dizem, que é somente em Jerusalém. Aí Jesus diz para ela: nem aqui, nem acolá. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro culto a Deus não está ligado a um local específico. O culto deve ser oferecido a Deus em qualquer lugar e em todos os dias. Não há um dia mais santo do que o outro. Agora a gente tem algo a nos relatar que diz: entretanto, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que desde o princípio Deus determinou um dia de descanso, a saber, o 7º dia. Ou seja, um dia em 7 para ser um sábado, ou seja, o Shabat, ou seja, o descanso, santificado, isto é, separado por Ele e para Ele. Então, desde o princípio, nós temos isso, que o Senhor da Aliança determinou que, dentre 7 dias, deveria-se separar um dia específico para a adoração a Yahvé. Por isso, é introduzido aqui nesse slide a conjunção adversativa, entretanto, para nos fazer lembrar que é o Senhor da Aliança que dita as regras. Não existe na nova aliança um local restrito
para a adoração, um local específico. Eu posso adorá-lo em espírito e em verdade em qualquer local, desde que isso seja em espírito e em verdade. Não é determinado um dia santo em si, porque todos os dias são santos, mas somos lembrados, contudo, que a Bíblia nos ensina que devemos descansar, ou seja, descansar dos nossos afazeres cotidianos para assim prestar a adoração ao Senhor. Por isso que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele diz, 6 dias vocês vão trabalhar. E vocês devem fazer toda a obra de vocês, bem como os servos de vocês, aqueles que estão acampados na terra de vocês, aqueles forasteiros que estão, porventura, junto com vocês, devem fazer toda a obra em 6 dias. Mas, ao 7º dia, que é o sábado do Senhor, vocês não devem fazer trabalho algum. No 4º mandamento, que nós chamamos da lei moral ou o decálogo, nos chama a lembrar. Ou seja, o ser humano é propenso a se esquecer facilmente. Então, essa lei nos lembra que devemos ter um período de descanso. E o Senhor nos lembra ou nos explica o que Ele quer dizer com esse mandamento específico de lembrar, de santificar, ou seja, separar dos demais dias e assim reservar o Shabat como descanso para a adoração. O que o Senhor nos explica e o que Ele quer ressaltar a nós. Também no século 21, como quis ressaltar para os israelitas ali no período de Moisés, que devemos recordar do próprio descanso dele. Dele quem? Do Senhor, após a criação do mundo. Diz assim Gênesis 2:3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Em outras palavras, nesse dia, sábado, ou dia do Senhor, como nós chamamos, todos devem estar livres para descansar e dedicar-se sem impedimentos a Deus. Todos cristãos, todos aqueles que foram alcançados pela graça, devem dedicar-se nesse dia chamado Dia do Senhor para adoração, reverenciar aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é o autor da nossa salvação. Como os israelitas deveriam se lembrar que foram livres da escravidão do pecado, livres da escravidão do jugo lá do Egito, nós também devemos nos lembrar da obra redentora de Cristo a nosso favor. Nós somos livres. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos livres. É isso que devemos nos lembrar semanalmente. Aí você pode se perguntar, mas e aquelas pessoas que estão impedidas por desenvolverem atividades
que não podem parar. O Senhor sabe, o Senhor entende e sabe que essas obras devem seguir para que outras pessoas sejam beneficiadas. Nós temos vários exemplos, policiais, pessoas que trabalham por escalas, por exemplo, na área de saúde, e tantos outros profissionais. Mas aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado não devem negligenciar de forma alguma aquele dia que nós chamamos Dia do Senhor. Portanto, as ações de Deus devem moldar os padrões da vida humana. Assim, não é exagero dizer que a palavra de Deus nos dá um preceito positivo moral e perpétuo que obriga todos os seres humanos em todas as épocas. Por isso que alguém diz, nossa, como eu vou guardar? Não existe mais dia santo, aquele dia específico. Com certeza não, todos os dias são santos. Contudo, nós sabemos que o quarto mandamento existe a lei moral, ou seja, o aspecto moral que passa para todas as gerações até chegar a nós e até a vinda de Cristo, e tinha também o aspecto cerimonial. O aspecto cerimonial se encerrou na cruz do Calvário, quando os israelitas tinham que guardar os sábados, os dias festivos que nós chamamos. Então, esses dias específicos, festivos, ligados à lei cerimonial, se encerrou. Um dia somente, aquele dia santo, como era na antiga aliança. Contudo, o aspecto ou preceito positivo moral se estende a todas as gerações. Por isso que lembra-te do dia do sábado para o santificar se encontra no decálogo, porque não foi revogado. À vista disto, agora a gente entra propriamente no culto cristão e no dia do Senhor. Podemos afirmar que mais relevante do que o local e o dia do culto é a sua essência. O mais importante não é o local nem o dia na nova aliança, onde nós estamos inseridos, mas a sua essência. Nós vamos ver isso a partir de agora. Pois bem, nós vamos ver agora o local do culto. Onde deve ser o culto? O culto cristão não se restringe a determinado local. Ou seja, nem é mais ou menos aceito em função do lugar em que é oferecido. Por exemplo, nós temos o templo, local reservado para adoração comunitária. Contudo, nós não devemos idolatrar, fazer como Deus do nosso coração, somente esse local específico, o templo. Por exemplo, nós estamos impedidos, nestes últimos meses, de nos reunirmos em família cristã, devido à pandemia. Nós não estamos vindo ao templo cultuarmos de forma presencial. Contudo, algumas pessoas estão prestando um serviço cristão, por exemplo,
gravações online, transmissões online, lives e por aí vai. E o objetivo não é para que você na sua casa apenas assista. Pelo contrário, as pessoas envolvidas nesse trabalho provisório devido à pandemia realizam esses trabalhos, culto ao Senhor, para que você cultue ao Senhor do seu lar. Então isso nos ratifica que o culto ao Senhor não está determinado a certo lugar. Quando tudo está normal, nós temos o templo, local reservado. Outro exemplo, acontece muito conosco, ou na nossa realidade IPB. Por exemplo, nós fazemos retiros de carnaval, a chamada Semana Santa, encontros variados. E nesses locais, a gente separa um tempo para cultuar ao Senhor. E lá o Senhor se faz presente. Por isso que ele diz, importa que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso Deus é Espírito, ele não está preso em santuário feito por mãos humanas. Então, ele é onipresente, ele está em todo e qualquer local. Então, se nós estamos em local A ou local B prestando um culto verdadeiro em espírito e em verdade, ele estará conosco. Então, o culto é mais importante que o local. Existem aqui nos slides alguns textos bíblicos. Eu vou pontuar de passagem alguns, contudo, como eu gosto de afirmar, você pode anotar, ler, reler, estudar, fazer analogia da fé e assim ser edificado. Se, por exemplo, surgir dúvidas, pode me passar uma mensagem que terei o prazer de responder. Se no momento for uma indagação que eu não tenha uma resposta de imediata, eu vou estudar a questão, eu vou pesquisar e assim vou levar a resposta até você, não se preocupe. Então nós temos inúmeros textos, provas aí em cada ponto. Então Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Nós citamos aqui, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é em Samaria, nem em Jerusalém. Não é em Santa Rita, nem em Vitória. Não, é em todo lugar. Em todo lugar, Deus se faz presente e recebe a nossa adoração, se for em espírito e em verdade. Esse texto é João 4, do verso 20 ao verso 24, o famoso diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Também temos que o culto pode e deve ser prestado individualmente. Mateus 6,6. Você pode entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu pai que está em secreto, e em secreto ele vai lhe recompensar. O culto também pode e deve ser prestado coletivamente. Aqui é o outro lado da moeda. Nós temos, quando voltar tudo ao normal, ao novo normal, eu tenho um professor que diz que normal aqui nunca será. Normal vai ser só na glória. Normal só na glória. Mas a gente costuma dizer que quando chegar o novo normal,
nós temos um local específico para adoração. Não é porque eu posso e devo prestar um culto individual que eu devo abster-me do culto coletivo. O autor aos Hebreus trata disso. Não deixai-vos de congregar-vos como é de costume de alguns de vocês. Não façam isso. Não negligenciem o culto público, a comunhão comunitária, os meios de graça, sacramentos, a oração, a leitura da palavra em conjunto, onde você pode ouvir o seu irmão louvando ao Senhor, louvar ao Senhor conjuntamente com o seu irmão, orar juntamente com o seu irmão. Quando o seu irmão está orando, você dizendo amém, confirmando. Isso é meio de graça, de estarmos reunidos. Então, não é porque eu devo prestar o meu culto individual, eu devo me abster de prestar um culto coletivo. Aquilo que nós chamamos dos desengrejados. Eu me aborreci com a denominação A ou a denominação B, com o irmão A ou com o irmão B, eu vou cultuar o Senhor somente em casa e vou ser abençoado. Se essa for a sua motivação ou a motivação do seu coração, não se engane, você não será abençoado se negligenciar o culto público coletivo. Então, o local do culto, podemos resumir que o culto é mais importante que o local, porque Deus não fica preso em santuários feitos por mãos humanas, porque Deus é espírito. E nós somos adoradores e podemos adorá-lo na beleza da sua santidade onde estivermos. Pois bem, nós vimos o local do culto, agora vamos ver o dia do culto. Qual é o dia que devemos cultuar ao Senhor? Sábado ou domingo? Diz assim, todos os dias são propícios para o culto. Nós sabemos disso, todos os dias são propícios para o culto. Não tem, assim, um dia mais santo do que outro. E em todos os dias da semana, Deus deve ser adorado. Entretanto, um dia por semana, o povo de Deus deve estar livre para descansar e dedicar-se inteiramente a Deus. Agora, presta atenção. Na antiga aliança, ou aquilo que nós chamamos no Velho Testamento, desde quando Deus criou o mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia de descanso, ou esse dia que deveria ser separado, a saber, o sábado, o último dia da semana, era o dia da adoração comunitária dos israelitas. A partir da ressurreição de Cristo, esse dia de descanso passou a ser o primeiro da semana. Nós temos vários textos aqui, em especial temos Atos 27, quando Paulo está em Troade. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 16, verso 1 e 2, que diz respeito ao dia, ou ao primeiro dia da semana, a saber, o domingo. Eu não coloquei nos slides, ou nesse slide específico, vamos ver, são textos curtos. Atos 27, que nos prova que a comunidade ali no início da igreja, ali do Novo Testamento, se reunia no domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Vamos ver o que Lucas diz, quando Paulo está em Troade. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos
com o fim de fazer o quê? De partir o pão. Isso significa de participar da mesa da comunhão, ou seja, a mesa do Senhor, Santa Ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Temos agora o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Vamos ler aqui. Versículo 1 e 2, que também nos prova que foi no dia do Senhor, primeiro dia da semana, após a ressurreição de Cristo, e também nos atesta que o dia do Senhor deve ser separado para a sua adoração e para exercer serviço de misericórdia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, o texto aqui nos prova que o dia do culto era o domingo após a ressurreição. Resumindo, a antiga aliança era o sábado judeu, era o dia que a igreja ali veterotestamentária se reunia para adorar a Yahvé. No Novo Testamento, após a ressurreição, houve a transição do sábado para o domingo. Foi no domingo que Jesus apareceu ressurreto para os discípulos quando eles estavam trancados. Foi ali que Jesus apareceu a eles. Foi no dia do Senhor que João também vê Jesus glorificado, no primeiro dia da semana. Então, resumindo, que o dia de descanso é santificado ao Senhor. Nele o homem deve abster-se de todo serviço que não é o serviço essencial. O serviço essencial é aqueles que nós julgamos que não pode parar, senão o nosso próximo, nós e o nosso próximo não serão beneficiados. Por exemplo, o pessoal da saúde, podemos dizer até os motoristas e tantos outros profissionais da área da segurança, serviços essenciais, esses não podem parar. Mas eu, você, aquele que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, deve reservar um dia específico, dentre 7, você deve reservar um, e nós, como cristãos, nós temos, desde a época dos apóstolos, reservar o primeiro dia da semana, para nos reunirmos como família da fé, para nos reunirmos como comunidade, a fim de adorar, de prestar culto a Jesus Cristo por nossa redenção. Esse dia também, queridos, não pode transformar-se em legalismo escravizador, como os irmãos ali queriam fazer com os outros irmãos convertidos na época de Paulo. Paulo, trabalhando isso aos Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, nós vamos ver agora, e daqui a pouco estaremos finalizando o nosso estudo, a respeito da essência do culto. Qual é a essência
do culto. A essência do culto não está na forma, mas na maneira como é prestado e a quem é dirigido. Então a essência não é na forma, mas na maneira como é prestado e a quem é dirigido. Nós sabemos que o nosso culto deve ser prestado unicamente e de forma exclusiva a Deus, e não a homens, a santos, a anjos. Não. O nosso culto, a essência do nosso culto deve ser prestada de forma exclusiva a Deus, por meio de Jesus Cristo. E, acima de tudo, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura para ser adorado. Então, quando a gente chega para cultuarmos, nós devemos estar ciente quem Deus é, estar ciente da sua santidade, que é Ele que nos convoca para adorá-lo, e assim Ele requer reverência. Ele não aceita um culto de qualquer forma. Por isso, devemos estar cientes que, se nós não estamos realizando aquilo que é prescrito por Ele, não adianta inventarmos maneira de cultuarmos, porque isso Ele não se agrada, porque o que Ele se agrada é a essência, é a motivação do coração do adorador para com a sua pessoa. Então, chegando já às considerações finais, nós podemos finalizar dizendo que quando a gente é convocado para adorar, e o quarto mandamento nos lembra que devemos santificar o dia de sábado ou o domingo cristão, o dia do Senhor. O Senhor está nos lembrando que nós somos abençoados se guardarmos o dia do Senhor e assim não o profanarmos. Nós agradamos ao Senhor quando preservamos esse dia pactual. O Senhor promete alegria para aqueles que celebram esse dia, especialmente a alegria de vê-lo fazer de seu dia e de sua casa um tipo de santuário para todos os povos. Isaías 56, verso 2, verso 4, verso 6 e verso 7. O Senhor nos abençoa, queridos. O Senhor nos agracia quando a gente separa esse dia específico para a adoração comunitária, como família da fé. Infelizmente, mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, está no controle de todas as coisas. Infelizmente, nestes últimos meses, nós estamos impedidos de cultuarmos ao Senhor no local que Ele reservou, que nós temos como reservado para a sua adoração, que é o templo. Contudo, a gente agora deve ansiar, como diz o salmista, as costas anseiam por águas, assim
o meu coração deseja pelo Deus vivo, nós também agora acredito que muitos de nós já estamos ansiando o retorno do culto comunitário para nos alegrarmos diante da presença do Senhor uns com os outros. E assim nós observarmos e, acima de tudo, vermos o agir de Deus no meio da nossa comunidade. Ele sendo exaltado por seus adoradores em espírito e em verdade. Se você não anseia por esse momento, querido, anseie. Acredite que esse é o dia que o Senhor reservou, aquele dia é o dia que eu e você devemos nos abster de toda preocupação que não diz respeito ao culto ao Senhor. Então nós, no dia anterior ou na semana que estamos vivenciando até a chegada do domingo, devemos nos preparar para que, quando chegar o domingo, nós nos dirijamos à casa do Senhor e assim prestemos culto. Por isso, quando esse dia chegar, todos nós possamos repetir o que o salmista disse no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, o domingo, para que nós, como família, possamos regozijar e nos alegrar nele. Você está ansioso por esse dia? Eu estou. Espero que você também. Enquanto isso, você não pode se reunir de forma comunitária em culto público, mas hoje é domingo. Mesmo no seu lar, alegre-se, porque foi esse o dia que o Senhor fez para que nós venhamos nos alegrar e regozijar nele por tamanha salvação e principalmente pela sua redenção que foi dispensada a nós. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos faz lembrar que temos que guardar o dia que o Senhor reservou para nós, para que nós possamos nos regozijar no Senhor. Sabedores que nesse dia devemos nos abster de toda obra que não diz respeito ao culto ao Senhor. Esse dia faz-nos, ó Deus, lembrar por aquilo que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, fez por nós na cruz do Calvário, que é a redenção. Nos libertando do poder do pecado e nos concedendo vida através de Jesus Cristo. Não nos deixe, ó Deus, negligenciar esse importante dia, porque através dele nós podemos nos alegrar e em família nos achegar ao Senhor e desfrutar dos meios de graça. Por enquanto, ó Deus, estamos impedidos, mas ajuda-nos e tenha misericórdia de nós, para que em breve
nós, como família da fé, possamos estar novamente reunidos no templo para assim adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que você tenha um bom dia na presença do Senhor e, acima de tudo, se lembre que hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Então, prepare-se para cultuá-lo também no culto vespertino. Que Deus abençoe a você e a sua família no nome de Cristo Jesus.